lá retomar aqui a nossa conversa nesta nossa esforço aí no sentido de obtermos todos a aprovação no exame de ordem. Sejam muito bem-vindos, o pessoal que está em casa, César, David, Caiane, os colegas que estão aqui presentes conosco também. Vamos lá continuar a nossa conversa. Como eu falei ontem, nós vamos pensar aqueles tópicos que a gente considera que sejam mais relevantes para, sob o ponto de vista estatístico, que são mais cobrados nessas provas, né? A gente vai falar hoje sobre o processo de aplicação da pena. Veja só, ontem, quando a gente falou de uma análise superficial do Instituto da Pena, nós falamos da principal característica dela, né? Que é a característica da legalidade. A pena é prevista na lei, né? De forma abstrata, o legislador define quais são os fatos, quais são as condutas que o nosso ordenamento considera criminosas, e ele atribui, ele comina uma pena a essas condutas. Mas isso é de forma abstrata, como no exemplo que eu citei ontem, o delito de homicídio está lá previsto no artigo 121 do Código Penal, com pena de reclusão de 6 a 20 anos. A questão é como é que a gente sai dessa previsão abstrata e vai para o caso concreto. Como é que eu encontro dentro desse intervalo de 6 a 20 anos de reclusão, no exemplo do caso do crime de homicídio, como é que eu encontro uma pena de 10, de 12, de 15, de 6 e tal. Esse processo de aplicação da pena, que tem, vamos lá, muito a ver com a ideia de individualização, que a gente já falou ontem, que a gente precisa encontrar a pena que é compatível com este caso concreto que a gente está falando aqui. Esse processo de individualização da pena no caso concreto, né, para cada caso concreto, ele está regulado no artigo 68 do Código Penal. Esse artigo 68, ele traz para nós, digamos assim, um passo a passo. O que é que o juiz precisa fazer em toda sentença penal condenatória na hora em que ele vai definir qual é a pena que ele aplicará naquele caso concreto. Diz o artigo 68 do Código Penal, que está aí na tela de vocês, podem, se quiserem, acompanhar aí também com o material escrito. Diz assim: a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, as causas de aumento e diminuição. Então, a gente vê no artigo 68 que o legislador definiu aí 3 etapas, 3 fases para o cálculo da pena, né? Por isso que a gente diz que esse é um processo trifásico. Na primeira fase, o juiz vai fixar o que a gente chama de pena base, né? A pena base vai ter como critério as chamadas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Depois de fixada a pena base, o juiz vai considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes. E por último, a terceira fase do processo de cálculo, o juiz deverá considerar as chamadas causas de aumento e causas de diminuição da pena, certo? Esse é o processo trifásico definido aí no artigo 68 do Código Penal. A gente sintetiza aqui nesse quadro para vocês terem uma compreensão melhor. Vamos lá. Em primeiro lugar, na primeira fase do processo trifásico, o juiz vai fixar o que a gente chama de pena base. Para fixar a pena base, o juiz considera as chamadas circunstâncias judiciais do artigo 58. O que é importante a gente estar atento aqui? A pena base, embora a gente tenha aqui a palavra base, que nos remete ao que está embaixo, base seria aquilo que está embaixo, a pena base não é necessariamente pena mínima. Não são expressões sinônimas. A pena base é simplesmente aquela que resulta da primeira conta que o juiz precisa fazer na hora de calcular a pena, né? Essa é o que a gente chama de pena base. Para isso, o juiz vai considerar as circunstâncias judiciais do artigo 59. Se você olhar o artigo 59, deixa eu colocar aqui para nós, só para vocês verem. O artigo 59 que está aí na tela
que prevê as chamadas circunstâncias judiciais, ele tem 8 circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e o comportamento da vítima. É com base nessas 8 circunstâncias que o juiz define a chamada pena base. Então, por exemplo, ele pega lá o delito de roubo, que está definido no artigo 157 do Código Penal, e tem pena que varia entre 4 e 10 anos de reclusão. Então, o juiz vai fixar uma pena base dentro desse intervalo. A pena base não pode ser menos do que 4, a pena base não pode ser mais do que 10. Ela tem que estar dentro desse intervalo. Qualquer coisa entre 4 e 10 anos de reclusão está válido como pena base para o crime de roubo. Para o juiz encontrar a pena base adequada, como me disse o artigo 68, que eu acabei de mostrar para vocês, ele vai ter que avaliar essas circunstâncias judiciais do artigo 59. Como eu estou mostrando aqui, são 8. Então, como é que nós vamos fazer? O que é que a nossa jurisprudência entende como sendo uma técnica adequada para o juiz encontrar a pena proporcional? O juiz deverá partir da pena mínima, no nosso exemplo aqui, 4 anos para o crime de roubo. O juiz parte da pena mínima de 4 e ele avalia essas circunstâncias judiciais, essas 8. Para cada uma que for desfavorável ao réu, a gente sobe um pouquinho a pena, tudo bem? Até que, se todas forem desfavoráveis, a gente chega à pena máxima de 10 anos, tá certo? Então, há uma orientação jurisprudencial e da nossa doutrina no sentido de buscar uma objetividade maior nesse processo de cálculo da pena, que diz para nós o seguinte: a gente pode pegar esse intervalo, dá certo usar isso aqui, dá? Ó, a gente pode pegar esse intervalo, veja só, eu tenho aqui a pena máxima de 10 anos, no caso do crime de roubo, e a pena mínima de 4 anos. A ideia é que eu parta dessa pena mínima e posso, inclusive, chegar na pena máxima. Para isso, já falei para vocês, nós vamos avaliar essas 8 circunstâncias judiciais. Então, se eu tenho uma desfavorável, eu venho um pouquinho mais para cá. E aí vai. O que a nossa jurisprudência sugere? Indica que para cada circunstância judicial, a gente vai pegar esse intervalo todo, de 4 a 10 anos, o intervalo entre o mínimo e o máximo, e a gente vai dividir esse intervalo em 8 pedacinhos. Por que 8 pedacinhos? Porque não são 8 as circunstâncias judiciais do artigo 59? Então, eu divido por 8 e para cada circunstância judicial que for avaliada desfavoravelmente ao réu, eu ando um intervalo desse. Só tinha uma, eu ando 1/8 desse intervalo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De modo que se forem todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, eu não vou sair da pena mínima, eu fico com a pena base no mínimo. Se todas elas forem desfavoráveis ao réu, eu chego na pena base máxima, né, de 10 anos. E aí ela vai oscilando aqui nesse intervalo. Espero que tenha ficado claro para vocês. A turma de casa, se tiver alguma dificuldade, pode dar sinal aí que a gente repete. Os amigos que estão aqui presencialmente também. Seu nome? O Pedro me pergunta sobre concurso de crimes. Eu vou falar de concurso de crimes ainda hoje, certo? Mas concurso de crimes, o juiz vai ter que considerar crime por crime, fazer o cálculo de crime por crime. No final das contas, ele pode somar as penas a depender do tipo de concurso, tá certo? Gente, pena base é essa a ideia. Avaliam-se essas 8 circunstâncias e aí o juiz vai encontrar, no caso concreto, qual é a pena cabível para aquela situação, tá certo? Então vamos lá. Culpabilidade é o grau de reprovabilidade da conduta. Na culpabilidade, o juiz avalia a intensidade do dolo do agente, né? O grau de reprovabilidade daquela conduta, daquele caso concreto. Antecedentes, vamos lá, atenção, a gente não pode confundir antecedentes com reincidência, né?
Antecedentes, o que é que eu analiso na hora que eu vou me reportar aos antecedentes de uma pessoa? Eu preciso dizer que para configurar maus antecedentes, eu só posso considerar aqueles fatos, evidentemente, anteriores àquele que eu estou julgando, por isso que é antecedente, né? Fatos criminosos anteriores ao que eu estou julgando, a respeito dos quais o agente já foi julgado com trânsito em julgado, mas que não sirvam para caracterizar a reincidência. Seja porque são muito antigos, né? Seja porque o sujeito tem duas condenações, eu posso usar duas condenações anteriores ao fato que eu estou julgando agora. Eu posso usar uma para caracterizar a reincidência e outra para caracterizar maus antecedentes, tudo bem? O fato é, maus antecedentes só posso considerar, de acordo com a nossa jurisprudência, aqueles fatos pelos quais o agente foi condenado e que não sirvam para caracterizar a reincidência. A conduta social, a gente vai avaliar o comportamento do acusado como membro de uma coletividade, qual é a relação dele com os colegas de trabalho, como é a relação dele com a família, como é a relação dele com a vizinhança, como é a relação dele com os membros da comunidade religiosa de que ele faz parte. A conduta social do agente é isso. Nós vamos avaliar como é que ele se relaciona como integrante dos diversos grupos sociais de que a gente faz parte, né? A personalidade do agente diz respeito à inclinação dele à prática de determinado tipo de delito, né? Os motivos são as circunstâncias de fato que levaram o agente a praticar aquele fato, né? Os motivos por que ele fez aquilo. O motivo pode ser relevante, como pode ser vil, como pode ser fútil, bobo e tal. As circunstâncias, o que é que são as circunstâncias? Circunstâncias são aqueles dados que estão circundando a essência do crime. Ontem nós, quando falávamos aqui, eu citei o exemplo do sujeito que é acusado de ter matado um filho, né? Um bebê. Até mencionei esse exemplo para vocês. O crime formalmente é o mesmo, matar alguém. Artigo 121, matar alguém. Mas o que é que tem de diferente entre a morte de um filho e a morte de um inimigo? É uma circunstância. Nós não mudamos, não estamos falando de outro crime. A essência é a mesma. Agora, essa circunstância de o crime ser cometido contra um filho, ela é extremamente relevante, né? Então, as circunstâncias dizem respeito a esses dados que estão na periferia, estão circundando a essência do delito, né? A forma de execução, o sujeito que se vale de confiança da pessoa, né? Quando se deu, a hora em que o fato se deu, como o sujeito executou e aí vai. Consequências do crime são decorrências do fato criminoso. A gente precisa ter cuidado para não confundir a consequência com a consumação do delito, né? A consequência do roubo não é a vítima perder R$1 milhão, porque a vítima perder R$1 milhão é a consumação do delito de roubo, né? Não é isso? O roubo não é subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça ou reduzir a capacidade de resistência e tal. Então, retirar, subtração do patrimônio da vítima é a consumação do crime de roubo, não é consequência. A consequência é outra coisa. A consequência é o sujeito não ter conseguido cumprir um compromisso que ele tinha, né? A consequência, vá lá, do crime de homicídio não é a morte da vítima. A consequência do crime de homicídio é a orfandade dos filhos, né? Que vão crescer sem a mãe, por exemplo, ou vão crescer sem o pai. As consequências são decorrências do fato criminoso. E, por fim, o comportamento da vítima. Há, inclusive, uma corrente jurisprudencial muito forte, inclusive no Tribunal do Ceará, no sentido de que o comportamento da vítima também não deve ser nem considerado, porque ele nunca vai poder ser contrário ao agente. Então, quem adere a essa orientação jurisprudencial de que o comportamento da vítima não deveria ser computado, em vez de falar em dividir esse intervalo em 8 pedaços, eles dividem só em 7, e aí o comportamento da vítima fica de fora. Tudo bem? Então, para fixar a pena base, a gente faz isso. Avalia as circunstâncias judiciais e, à medida que elas forem desfavoráveis ao réu, eu me afasto da pena mínima e vou me aproximando da pena máxima. Beleza. Essa é a primeira fase. Na segunda fase, só um instantinho, na segunda fase,
está aqui na tela de vocês aí agora. Na segunda fase, o juiz vai considerar as chamadas circunstâncias atenuantes e agravantes, que estão entre os artigos 61 e 67 do Código Penal. Principal característica das circunstâncias atenuantes e agravantes, gente. A lei diz que determinada circunstância, por exemplo, a reincidência, está lá no artigo 61 do Código Penal, a lei diz que a reincidência agrava a pena. Mas a lei não diz quanto a circunstância agravante eleva a pena. Ela só diz que agrava. A mesma coisa com as circunstâncias atenuantes. A lei diz, por exemplo, que o fato de o agente ter menos de 21 anos na data do fato atenua a pena. Mas ela não diz quanto o juiz deve diminuir, certo? Não está dito lá. A lei não prevê de forma objetiva. Essa é a característica das atenuantes e agravantes. A lei não diz quanto aumenta e nem quanto diminui. Mas é pacífico na nossa doutrina e na nossa jurisprudência que um percentual razoável para o juiz aumentar em função de um agravante ou diminuir em função do atenuante é 1/6 do resultado da fase anterior. Então imagine só, vamos ficar aqui no exemplo do crime de roubo, que a pena base poderia ser qualquer coisa entre 4 e 10. Suponhamos que o juiz na primeira fase encontrou uma pena de 6 anos. Né? Entre 4 e 10 está valendo. Suponhamos que o juiz encontrou uma pena de 6 anos na primeira fase. E vamos supor também que o juiz na segunda fase ele reconheceu um agravante. O réu era reincidente, por exemplo. Artigo 61, inciso 1 do Código Penal, prevê que a reincidência agrava a pena. Então, o juiz pode aumentar essa pena em 1/6. 1/6 de 6 anos é mais 1 ano. Então, nós teríamos aqui uma pena de 7 anos. Certo? Então, as agravantes e atenuantes podem elevar a pena, a lei não diz quanto, mas isso já está pacificado, que o razoável é que o juiz aumente no máximo 1 ano, em virtude de um agravante, ou que ele diminua no máximo 1 ano, em virtude de uma atenuante. Tá certo assim? Atenção, gente! Eu falei para vocês que na primeira fase, né, no cálculo da pena base, vou começar aqui de novo, no cálculo da pena base, vou continuar aqui com o exemplo do crime de roubo, de 4 a 10 anos, na pena base, o juiz não pode fixar pena base menor do que 4, não pode fixar pena base maior do que 10. Na segunda fase, atenção, na segunda fase da dosimetria, o juiz também, em virtude de um agravante ou de um atenuante, o juiz também não pode passar de 10 anos e nem pode cair abaixo de 4, tá certo? Atenuante não pode fazer a pena cair abaixo do mínimo, agravante não pode fazer a pena passar do máximo. As atenuantes e agravantes também vão ficar dentro desse intervalo. Então, vamos supor que o juiz, na primeira fase, na fixação da pena base, o juiz reconheceu que a pena base deveria ser o mínimo, de 4 anos, por exemplo. E na segunda fase, o juiz reconheceu a incidência de uma circunstância atenuante. Ele já está no mínimo e ele reconheceu um atenuante. O que é que ele pode fazer? Nada. Essa atenuante vai ser descartada, porque a atenuante não pode fazer a pena cair abaixo do mínimo. A mesma coisa, suponhamos que na primeira fase ele encontrou a pena base máxima de 10 anos. E na segunda fase ele reconheceu uma circunstância agravante. O que é que o juiz pode fazer com essa agravante? Nada, ele vai descartar, certo? Por quê? Porque agravante não pode passar do máximo. Súmula 231 do STJ é que resolve essa parada para nós. Súmula 231, ela diz sinteticamente que a incidência de uma circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo. O mesmo raciocínio vale para as agravantes, né? Tudo bem? É um problema de legalidade, é uma questão de legalidade. A Constituição diz que não há pena sem prévia cominação legal. Como as atenuantes e as agravantes não estão previstas objetivamente na lei,
a quantidade de aumento ou de diminuição, então qualquer coisa que o juiz aplicar abaixo de 4 ou acima de 10, ele estaria aplicando uma pena sem expressa previsão na lei. É uma questão de legalidade. Tudo certo assim? Então, agravantes e atenuantes, segunda fase do processo de cálculo, ficam dentro desse limite mínimo e máximo. E a terceira fase do processo de cálculo, na terceira fase do processo de cálculo, o juiz deverá considerar as causas de aumento e diminuição. Qual é a diferença, atenção, entre uma causa de aumento e uma agravante? Eu já falei, agravante a gente vai considerar na segunda fase. A gente está aqui na terceira. Agravante agrava, ou seja, eleva a pena. A causa de aumento também aumenta a pena. Qual é a diferença entre as duas? A diferença, gente, é o seguinte, olha só. As agravantes, como eu acabei de falar para vocês, nas agravantes, o legislador prevê a circunstância que agrava a pena, mas o legislador não diz quanto vai aumentar lá nas agravantes. Quando o legislador prevê uma causa de aumento, veja aí no seu Código Penal, por exemplo, artigo 157, parágrafo 2º do Código Penal, o legislador diz que a pena aumenta de 1/3 até metade quando o crime de roubo é praticado, por exemplo, em concurso de pessoas. Certo? Então, nesse caso, olha só, para a causa de aumento, o legislador diz que a pena aumenta e o legislador diz também de quanto pode ser o aumento. Tá certo? O legislador prevê que aumenta e diz quanto pode aumentar. Na agravante, não. Tudo bem? Esta é, portanto, a diferença. Tudo bem? Atenuante, o legislador diz que atenua, mas não diz quanto reduz. Na causa de diminuição, o legislador diz a pena vai ser diminuída, mas ele diz de quanto pode ser essa diminuição. Tá claro para todo mundo aí, né? Belezinha? As causas de aumento e as causas de diminuição, elas também são conhecidas como majorantes. As causas de aumento também são conhecidas como majorantes e as causas de diminuição também são conhecidas como minorantes. São expressões sinônimas que você pode encontrar lá na prova, você pode encontrar no seu livro, né, quando você estiver estudando, mas é a mesma coisa. Majorante é igual a causa de aumento. Minorante é igual a causa de diminuição. Mesma coisa. Então, no terceiro passo do processo de cálculo da pena, o juiz deverá considerar essas causas de aumento e diminuição. Atenção! Eu falei para vocês que na primeira fase, quando o juiz calcula a pena base, ele não pode, no caso do crime de roubo, colocar uma pena acima de 10 anos, nem pode colocar uma pena abaixo de 10 anos. Ele está dentro dos limites. Ele está preso a esses limites. Falei também que na segunda fase, quando o juiz vai considerar as chamadas atenuantes e agravantes, na segunda fase, o juiz também não pode colocar um agravante para fazer a pena passar do máximo, nem pode colocar um atenuante para fazer a pena cair abaixo do mínimo. O juiz não pode fazer isso. Agora, na terceira fase, como para as causas de aumento e de diminuição, o legislador prevê o aumento e prevê a quantidade que pode aumentar. Como nas causas de diminuição, o juiz prevê a diminuição, a lei prevê a diminuição e diz de quanto pode ser a redução, isso também não tem discussão mais, viu, gente? As causas de aumento podem fazer a pena passar do máximo, as causas de diminuição podem fazer a pena cair abaixo do mínimo, tá certo assim? Tudo bem? Na terceira fase do processo de cálculo, ok, gente? Na terceira fase do processo de cálculo, o juiz pode fazer a pena passar do máximo, se ele reconhecer uma causa de aumento de pena, e como ele pode fazer a pena cair abaixo do mínimo, se ele reconhecer uma causa de diminuição da pena, tá certo assim? Eu estou dizendo aqui para nós nesse slide que as hipóteses de aumento e diminuição estão espalhadas na legislação, diferente das atenuantes e agravantes que elas se concentram ali nos artigos 61 a 67. Eu não consigo dizer onde é que estão as causas de aumento e diminuição, porque tem vários lugares, né? Mas a principal característica é essa, de elas estarem definidas na lei, que já prevê a quantidade de aumento e diminuição. Tá certo assim?
Se houver várias causas de aumento ou várias causas de diminuição, o juiz vai aplicar uma depois da outra. Tudo bem? Tá certo assim? Tem uma pergunta aí no bate-papo, David, você pode subir um pouquinho porque cortou. Pode-se considerar que o aumento ou diminuição de pena está dentro do que se houve no delito, por exemplo, o uso de arma de fogo, e a agravante, a questão dos antecedentes e afins? É o seguinte, Caiane, a pergunta é interessante. Na verdade, a gente está preso a um critério de legalidade, né? As causas de aumento e diminuição, por exemplo, nas causas de aumento, né? Vamos falar de uma de cada vez. Muitas vezes o legislador prevê uma situação que aumenta a reprovabilidade do delito. Você citou um exemplo, o emprego de arma de fogo, né? Que no caso do crime de roubo, por exemplo, a pena pode aumentar até 2/3. Nós estamos presos ao critério de legalidade. A lei prevê isso de forma expressa, né? Quanto às circunstâncias agravantes e atenuantes, elas têm algum impacto, mas elas são, digamos assim, menos relevantes do que as causas de aumento e diminuição. É exatamente por isso que o legislador deixou para o juiz definir a quantidade de aumento ou diminuição em virtude das atenuantes e agravantes. Porque elas não são tão relevantes assim, certo? As coisas que são mais graves, o próprio legislador chamou para si essa responsabilidade e tratou como causa de aumento ou causa de diminuição, autorizando que o juiz aumente inclusive mais. É por isso que nós pacificamos o entendimento de que as atenuantes e agravantes não podem ter um impacto maior do que 1/6 na pena. Lembra, né? Que eu falei aqui desse 1/6 no slide anterior, né? Falei para vocês aqui, ó, que o critério que a nossa doutrina usa é no máximo 1/6. Já as causas de aumento e diminuição, a gente vai ver causa de aumento que autoriza até triplicar a pena, dobrar a pena, né? Aumentar 2/3 da pena, no caso da arma de fogo, certo? Por exemplo, tudo bem? Então, obrigado pela contribuição, Caiane, mas a ideia é essa, nós estamos presos a critério de legalidade. As atenuantes e agravantes, elas também estão, elas podem dizer respeito ao fato, por exemplo, quando o crime é cometido por motivo fútil, nós estamos falando do fato, essa é uma circunstância que agrava a pena, tá certo? Então, é a forma que a lei escolheu para prever essa ou aquela outra circunstância, quando ela dá maior ou menor destaque àquela determinada circunstância, aquela determinada característica. Tudo bem? Vamos lá. Por último, gente, eu só queria que nós também entendêssemos o que é que são as qualificadoras. Qualificadoras, elas são agravantes ou são causas de aumento ou são uma terceira coisa? As qualificadoras, elas são uma terceira coisa. Qualificadora não é agravante e nem é causa de aumento. O que é que acontece com o tipo qualificado, com o crime qualificado, por exemplo, o crime de homicídio qualificado? Quando nós temos uma qualificadora, é como se o legislador estivesse criando um crime. Bom dia, bem-vinda. Um crime derivado de outro, certo? O legislador define o crime de homicídio, veja aí no seu Código Penal, artigo 121, matar alguém. Qual é a pena para o crime de homicídio? De 6 a 20 anos de reclusão. Aí lá no parágrafo 2º ele diz o seguinte: se o crime de homicídio for cometido mediante uso de veneno, a pena não é mais de 6 a 20. A pena passa a ser de 12 a 30 anos de reclusão. Essa é a ideia da qualificadora, viu, gente? O legislador pega um tipo básico, no meu exemplo aqui, o homicídio, que eu chamo de homicídio simples. O legislador pega esse tipo básico, ele agrega uma circunstância a esse tipo básico, e aí ele eleva o intervalo, ele define novos intervalos de pena, né? Ele define um novo limite mínimo e um novo limite máximo. Para o homicídio, o crime tem pena entre 6 e 20 anos, mas se o homicídio for cometido contra a mulher em circunstância de violência doméstica, a pena passa a ser de 12 a 30. Então a gente tem que o delito que o legislador resolveu chamar de feminicídio é um homicídio qualificado. Entenderam isso?
a gente pega um tipo básico e acrescenta uma circunstância nesse homicídio e a pena tem outros limites. Tudo certo assim? A qualificadora, para ficar claro para nós, a qualificadora interessa na hora que a gente está fixando a pena base, na primeira fase do cálculo. Porque no caso do crime de homicídio simples, a primeira fase, o juiz vai calcular entre 6 e 20. Mas, se o homicídio for qualificado, já na primeira fase, o juiz calcula entre 12 e 30. Entenderam isso? Certo? A qualificadora interessa para nós na primeira fase do cálculo. O juiz já parte, no caso do homicídio qualificado, ele já parte da pena de 12 anos. Tá certo assim? Essa é a ideia do processo de cálculo da pena. Tudo bem? Deixa eu só ver aqui a coisa. É isso mesmo. Beleza, vamos ver agora, gente, a pergunta que o Pedro fez, falar aqui sobre os chamados concursos de crimes. Como é que a gente calcula a pena no caso de um concurso de crimes? A ideia de concurso de crimes a gente entende o que seja, né? Nós temos um concurso de crimes quando o agente pratica 2 ou mais crimes. Concorrer significa ocorrer com. Um concurso de crimes é quando eu tenho vários crimes que ocorrem juntos, vamos assim dizer, né? Então, concurso de crimes nos leva a essa ideia. Tá tudo bem? Quando a mesma pessoa pratica diversos delitos. O processo de cálculo que a gente chama de dosimetria da pena, dosimetria é medir a dose, né? Tudo bem? Dosimetria nos remete a essa ideia. Tudo bem. Então, toda vez que o juiz profere uma sentença penal condenatória, ele precisa fazer a dosimetria. Ele precisa medir a dose da pena que vai ser aplicada, porque lembram da ideia de individualização. Eu não posso ter um carimbo que me diga que para o crime X a pena será Y. Não é assim. A gente precisa fazer essa continha para eu saber, dentro desse intervalo, onde é que este caso se encaixa. É mais perto do 12? É mais perto do 30? Onde é que o sujeito vai se encaixar de forma mais adequada, nesse caso concreto, certo? E quando, aí o Pedro me pergunta, e quando acontece um concurso de crimes, o que é que o juiz faz? Como é que a gente calcula a pena quando o réu praticou vários delitos? Aí a gente precisa saber como é que esses vários delitos estão organizados. Porque nem sempre o sujeito que praticou 5 crimes de roubo ou 5 crimes de furto, ele vai pegar a pena de um furto multiplicado por 5. Nem sempre vai ser assim. Nem sempre vai ser a mera soma das penas, porque depende do tipo de concurso de crimes que o sujeito cometeu. Como é que esses crimes estão organizados um em relação ao outro, certo? O nosso legislador reconheceu 3 espécies distintas de concursos de crimes. São 3 tipos. Nós temos no artigo 69 do Código Penal, que está aí na tela de vocês, o chamado concurso material, que também é chamado pela nossa doutrina de concurso real. Quando é que nós temos o concurso material ou concurso real? O artigo 69 define de forma muito clara, ele diz para nós teremos um concurso material quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, ou seja, mais de uma conduta, né? Ele pratica 2 ou mais crimes, daí a ideia de concurso de crimes, e esses crimes podem ser idênticos ou não. Esse é o conceito de concurso material. O sujeito pratica vários crimes, o sujeito vai ali, sai de casa num dia de loucura, dá um tapa na cara da mulher, vai no meio da rua, resolve dar um chute e quebrar a vidraça de uma boutique que é vizinha à sua casa, depois ele segue para o trabalho, no caminho ele atropela e mata uma pessoa, quando ele chega no trabalho ele furta dinheiro do caixa da empresa em que ele trabalha. São vários crimes que não têm nenhuma ligação um com o outro. Tudo bem? Concurso material. Com várias ações diferentes,
esse cara cometeu vários delitos diferentes. Como é que a gente vai fazer o cálculo da pena para esse cara? É o mais simples de todos. Nós vamos calcular a pena de cada um dos crimes, somar e aplicar. Pegue que o filho é seu, leve para casa. Tudo bem? Concurso material, nada. Ele é mais difícil da gente entender abstratamente, mas na hora que a gente entender os outros tipos de concurso, que a gente vai já falar, o concurso material, ele ressai. Vai ficar mais claro depois que a gente falar do concurso formal e do crime continuado, né? Material, concurso formal e o crime continuado. Então, concurso material nada mais é do que o sujeito que praticou diversos delitos de homicídio, que nem de homicídio não, desculpa, diversos delitos que podem ser iguais, como podem ser diferentes. Quando os crimes são iguais, quando os crimes são idênticos, a gente diz que eu tenho um concurso formal homogêneo. Os diversos crimes são iguais. Quando os diversos crimes são diferentes, como no exemplo que eu falei, né? Nós temos uma lesão corporal em violência doméstica. No meu exemplo que eu falei, nós temos um crime de dano, o cara quebrou a vidraça lá da boutique, lá, a vizinha lá, a casa dele. Nós temos um homicídio, que pode ser culposo ou doloso, não sei se esse atropelamento aí foi doloso. Nós temos um homicídio, nós temos uma apropriação indébita ou nós temos um furto, né? A depender de como se deu lá o exemplo lá da subtração do dinheiro do caixa da empresa onde o sujeito trabalha. Então, são crimes diferentes. E aí nós temos, com crimes diferentes, eu digo que o concurso é heterogêneo. Tudo bem? Isso é só nomenclatura que também você pode encontrar na prova ou no livro que você vai usar para estudar. Tudo bem? Homogêneo quando o concurso é composto por crimes iguais. Heterogêneo quando o concurso é composto por crimes distintos. Para o concurso material, eu já falei, não tem muito o que fazer. Calcula a pena de cada um dos crimes. Lá na sentença em que o juiz reconheceu diversos delitos, condenou o cara pela prática de diversos delitos. Se ele entender que é concurso material, ele calcula a pena de cada um, soma e aplica ao sujeito, né? É a chamada técnica do, atenção, cúmulo. Será que eu vou conseguir? Cúmulo material. Certo? Para o concurso material, a pena vai ser aplicada segundo a técnica do cúmulo material. Calcula a pena de cada um dos crimes, soma e aplica ao sujeito. Há na doutrina algumas manifestações, por exemplo, o professor Rogério Greco diz que é necessário que os crimes tenham, para que se configure o chamado concurso material, é necessário que os crimes tenham uma dependência fática. Como no exemplo que eu citei aqui, o sujeito saiu, né, de casa num dia de fúria e saiu quebrando tudo na frente dele. Esses crimes estão ligados aí porque foram praticados em circunstâncias de tempo semelhantes e tal. Então diz o Rogério Greco que é necessário que os crimes tenham o que ele chama de dependência fática, para que esses crimes sejam julgados no mesmo processo e aí eu possa falar em concurso material. Pessoalmente, eu não concordo com o Rogério Greco. Se os crimes vão ser julgados no mesmo processo ou em processos diferentes, esse é um assunto que não interessa ao direito penal. Esse é um assunto que interessa ao direito processual penal. E aí, o que ele chama de dependência fática, na verdade, é o Instituto da Conexão, que vocês estudaram em processo penal, né? Quando os crimes são conexos, eles são julgados no mesmo processo. Tudo bem. Mas concurso material não é sinônimo de conexão. Tá certo assim? Eu posso ter diversos crimes que não são conexos, que, portanto, serão julgados em processos diferentes e que ocorreram em concurso material. O que é que vai acontecer? As penas desses crimes serão somadas. Não vão poder ser somadas no mesmo processo, porque eles são julgados em processos diferentes. Mas lembra que eu falei ontem que na hora de cumprir a pena a gente soma tudo? Não é? Não vai tudo para o mesmo lugar? A execução penal não é concentrada num só juiz? Então,
se o sujeito respondeu e foi acusado da prática de 3 crimes em 3 processos diferentes, julgados por 3 juízes diferentes, essas penas serão somadas na hora de executar. Na hora da execução penal, que a gente centraliza tudo, as penas serão somadas. Concurso material não tem nenhum problema. Tá certo assim? Pois não. Quando um indivíduo ele comete um crime na cidade A, comete na cidade B e na cidade C, está passando por um crime que ele cometeu. São feitas 3 denúncias e 3 ações penais para cada comarca, cada vara, ou pode ser só em uma e se for nessa uma se cabe ao último crime ou o primeiro crime? Veja só, existem critérios definidos no Código de Processo Penal. O Pedro me pergunta aqui, gente, eu não sei se vocês ouviram aí, mas eu vou repetir. Ele me pergunta o seguinte: imagina um sujeito que sai cometendo crimes em diversas cidades. Cidade A cometeu um crime, cidade B cometeu outro crime, cidade C cometeu outro crime. Esses 3 crimes serão objeto de 3 denúncias ou vão ser uma só, eles vão ser apurados numa só ação penal? Aí nós temos uma questão que nós precisamos avaliar se existe conexão entre esses diversos crimes, né? Se houver conexão entre esses diversos crimes, aí sim, eles podem ser julgados num só processo, nenhum problema com relação a isso aí, certo? Acontece, um dia desse aqui em Sobral, se houver conexão, é necessário que haja conexão, se não, uma denúncia na cidade A, uma na cidade B, outra na cidade C, nenhum problema. Nós temos aqui em Sobral, recebi um dia desse uma situação de uma pessoa que foi sequestrada em Sobral e foi morta numa cidade vizinha, e depois o pessoal voltou com o corpo e enterrou aqui em Sobral, esconderam o corpo aqui em Sobral. Então o que acontece? Nós temos crimes que ocorreram em cidades diferentes, né? Mas como eles são conexos, eles vão ser todos apurados num só processo, entendeu? Eu preciso ver então, Pedro, para responder a sua pergunta, eu preciso ver se os diversos crimes têm conexão. Se houver, vai ser só uma, tá certo? Sendo só uma, é onde foi cometido o primeiro crime? Crime mais grave, de pena mais elevada, tá certo assim? Nesse mesmo exemplo do senhor, né? Vamos supor que tem a questão de intriga familiar, né? Sim. O senhor vem mata o pai, na cidade vizinha mata o irmão. Sim. Né? Sim. Se são crimes idênticos, a gente vai para a questão de prevenção. Onde chegar primeiro na justiça, vai continuar por lá. Entendeu? É isso. Tá certo? Beleza? Respondi? Ficou claro para vocês? Claro aí em casa também, né? Pergunta do Pedro. Então, professor, no caso aí, fica uma denúncia para todos os crimes. Né? Exatamente. Aí na hora de o juiz julgar, não precisa. Um faça tudo. Se houver, havendo conexão, um só processo, todos os crimes conexos vão ser julgados conjuntamente, certo? Numa só ação penal, uma só denúncia com X crimes, nenhum problema com relação a isso aí, tá certo assim? Prosseguindo, agora a gente vai falar de concurso formal de crimes, que está definido no artigo 70 do Código Penal. O que é que diz aqui, gente, ó, o concurso formal? O que é que caracteriza essencialmente o concurso formal? Vocês lembram que quando eu falei do concurso material, que está aí no artigo 69, nós temos o concurso material, gente, olha só, quando o agente comete 2 ou mais crimes com 2 ou mais ações ou omissões, certo? Tudo bem? Várias ações ou omissões, vários delitos. É importante a gente entender que o sujeito que entra, por exemplo, como uma situação que aconteceu há muito tempo atrás, ou hoje nós estamos lembrando os 20 anos do trágico episódio do 11 de setembro lá em Nova York, né? O sujeito com uma só ação matou sei lá quantas mil pessoas lá naquele episódio lá. Ou imagina só um que aconteceu aqui no Brasil, não sei se vocês lembram, mas de um estudante de medicina que surtou lá em São Paulo, entrou numa sala de cinema com uma metralhadora e abriu fogo, ele deu sei lá quantos disparos, vamos aqui imaginar que ele deu 50 disparos e ele matou, parece que 8 pessoas nessa sala de cinema, não me lembro agora. Mas vamos supor que ele deu 50 disparos e matou 8 pessoas. Vamos ficar com esses números aqui. Aí eu tenho 50 ações desse cara
Não, é uma só ação, entenderam isso? Ação, a gente vai entender aqui, ação ou omissão, como comportamento humano orientado a uma finalidade. Os 50 disparos são como se fossem 50 golpes, 50 atos, mas é uma só ação, tudo bem? Eu chamo isso de tudo uma só ação. O sujeito que dá 50 pauladas numa vítima é uma só ação, não são 50 ações, tá certo? Então, o concurso material ou concurso real ocorre quando o sujeito pratica vários crimes com várias ações ou várias omissões. O concurso formal é o famoso matar 2 coelhos com uma cajadada só. O sujeito com uma só ação, como no exemplo do nosso estudante de medicina lá na sala de cinema em São Paulo, com uma só ação o cara comete diversos delitos. Entenderam isso? Tá certo assim? O sujeito que entra no ônibus e faz o arrastão, rouba todas as pessoas que estão dentro de um ônibus. Com uma só ação, ele praticou 10, 20, 30 crimes de roubo. Tá certo? Essa é a essência do concurso formal. Com uma só ação, o cara pratica diversos delitos. Tudo bem? A pessoa que quer matar o grupo de uma família e coloca veneno na jarra de suco que vai ser servido no almoço daquela família. Com uma só ação, vai cometer 2, 3, 4, 5 crimes de homicídio. Essa é a essência do concurso formal. Viu como é diferente do material? O concurso material eu tenho várias ações. Para o concurso formal, eu tenho uma só ação. Tá certo assim? Tá claro para todo mundo? Ok? Joia. Então, diz aí o artigo 70, ó. Quando o agente, essa é a essência do concurso formal, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. Idênticos ou não, e aí vale a mesma coisa que eu falei do concurso material. Se os crimes são idênticos, eu digo que é concurso formal homogêneo. Se os crimes são distintos, eu digo que é concurso formal heterogêneo, certo? Tudo bem? Essa é a definição. O concurso formal se divide em 2 espécies. Gente, concurso formal você também pode encontrar referência a ele como sendo concurso ideal. É a mesma coisa, certo? Concurso formal é sinônimo de concurso ideal, assim como o concurso material é sinônimo de concurso real. Tudo bem. O concurso formal, ele se divide em 2 espécies. Eu tenho o chamado concurso formal próprio ou perfeito e o concurso formal impróprio ou imperfeito. O que é que difere o concurso formal próprio do concurso formal impróprio? Vamos lá, gente, ó. Imagina, já citei aqui o exemplo da jarra de suco, né? O veneno na jarra de suco que resulta na morte de 3 pessoas de uma mesma família. Esse é um concurso formal, porque com uma só ação o cara praticou diversos delitos. Agora imagina só o sujeito que, conduzindo o veículo de forma imprudente, com a velocidade incompatível com a via em que ele está dirigindo, imagina só uma avenida movimentada da cidade aí em que você mora, e o sujeito, na hora de pico, ele resolve dirigir o carro em altíssima velocidade lá, nesse local, e ele atropela e mata 3 pessoas. Vamos afastar aqui a ideia de dolo eventual, só para eu poder ilustrar isso aqui para vocês. Ele também, com uma só ação, por imprudência, ele praticou 3 delitos de homicídio. O que é que nós temos de diferente entre a primeira situação da jarra de suco e a segunda situação da morte no trânsito por imprudência? Nós temos de diferente o elemento subjetivo. Lá no exemplo da jarra de suco, quem fez isso quis cada um daqueles 3 homicídios. Entenderam isso? Quis. Então, todos os delitos, no exemplo da jarra de suco, todos os delitos resultam da decisão do agente. Ele quis matar a pessoa A, ele quis matar a pessoa B, ele quis matar a pessoa C. A lei chama isso de, olha só, desígnios autônomos.
certo? O sujeito agiu com desígnios autônomos em relação a cada um dos delitos. A gente pode chamar esses desígnios autônomos de dolo. Em relação a cada um. Tudo bem? Não é um pacotão. Ele quis cada um, colocou num pacote porque ficou mais fácil de ele executar. Ficou mais fácil de ele, né? Ele acomodou melhor a conduta dele. Não, para eu atingir esse objetivo, eu vou por aqui que é mais rápido. Esse é o chamado concurso formal impróprio, imperfeito. Quando é que eu tenho o concurso formal impróprio ou imperfeito? Está aí na parte de baixo da tela de vocês. Quando há pluralidade de desígnios. O cara quis cada um. Tá certo? Tudo bem? Tudo bem? Então, aqui eu digo que existe dolo em relação a todos os delitos, em relação a cada um dos delitos. Esse concurso formal é imperfeito. Nós vamos tratar essa situação do mesmo jeito que eu trato o concurso material. Aqui nós vamos somar as penas. Tudo bem? Aqui nós também vamos pelo chamado cúmulo material. Certo? Olha só o que a lei diz aqui, gente. Ó. Quando a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, as penas se aplicam cumulativamente. Estão vendo aí? Dá para entender ou está meio bagunçada aí a tela? Está bagunçado, não está? Deixa eu apagar tudo aqui. Vamos lá. Concurso formal impróprio ou imperfeito. Exemplo da jarra de suco. O que é que nós temos? Opa! O que é que nós temos? Concurso formal impróprio ou imperfeito. Olha só. A ação ou omissão é dolosa. Ação ou omissão dolosa. E os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. Como no exemplo da jarra de suco. Como no exemplo do estudante lá na sala de cinema em São Paulo, né? Alguma coisa desse tipo. Tudo certo assim? As penas vão se aplicar cumulativamente. Ou seja, para o concurso formal impróprio, nós também vamos empregar a técnica do cúmulo material. Calcula a pena de cada um dos crimes, soma e aplica. Concurso formal impróprio ou imperfeito. O que é o chamado concurso formal próprio ou perfeito? É aquela situação da morte no trânsito, quando o sujeito não tinha dolo em relação a todos os resultados. Tudo bem? Certo assim? Quando não havia dolo, quando não havia desígnios autônomos, quando o sujeito não quis cada um daqueles delitos, quando os delitos são considerados como um pacotão. Para a prática... Isso é um carro de som lá embaixo, né? A gente ouve aqui. Vem bater aqui. Desculpem. A idade a gente vai perdendo a concentração. Quando não há, obrigado, Cleide. Quando não há unidade de desígnios. Quando há unidade de desígnios. Quando o sujeito, ele não considera assim, eu vou roubar a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. Ele considera assim, eu vou roubar aquele grupo de pessoas que está ali. Por exemplo. Entenderam? Tá certo? Não há autonomia dos desígnios. O cara não quis de forma isolada, ele não dirigiu a sua decisão delitiva em relação a cada um dos crimes, né? O exemplo é esse homicídio no trânsito ou o roubo do ônibus lá, né? Por exemplo. Embora eu tenha uma opinião divergente, mas é pacífico na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Ceará que o sujeito que vai na rua e rouba 2, 3 pessoas, nós estamos falando de concurso formal próprio, segundo o nosso tribunal. Pois não, Cleide? Nesse mesmo ritmo, professor, a pessoa no caso aí, né, que está nessa velocidade aí, eu sei que às vezes a pessoa está naquela situação que ela quer resolver a vida dela e acaba que atrapalha a vida dos outros. Aí nesse caso se encaixaria também. Como concurso formal próprio. Exatamente. Então é o seguinte, quando é que nós temos concurso formal próprio?
Para o concurso formal impróprio, eu já disse, né, gente? Ó, para o impróprio, olha só, a ação ou omissão é necessariamente dolosa. Então, eu não tenho um concurso formal impróprio de crimes culposos. Tá certo assim? Não dá para eu falar em culpa. A ação é dolosa. A ação é dolosa. E os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. Quando eu não tiver isso, eu estou falando de concurso formal próprio. Quando é que é o concurso formal próprio, por exemplo? É assim, eu estou querendo matar uma pessoa. A minha ação é dolosa, ok. Aí eu pego a minha arma, aponto para atingir aquela pessoa que eu quero matar. Pá! Acertei. Mas, além daquela pessoa, eu feri uma segunda que estava do lado, que não tinha nada a ver com o meu dolo. Eu não quis aquele segundo resultado, entenderam isso? Não agi com dolo em relação àquele segundo resultado. Nós temos aí um concurso formal próprio. Por quê? Porque o sujeito matou duas pessoas, ou matou a primeira e feriu a segunda, mas ele não agiu com desígnios autônomos, não havia desígnio em relação a esse segundo resultado, tá certo? Então, nós teremos concurso formal próprio quando existe unidade de desígnio e o agente age com culpa em relação a todos os resultados, ou ele tem dolo em relação a um, mas existe um resultado aberrante culposo. O resultado aberrante culposo é isso que eu falei para vocês, nesse exemplo que eu mencionei, né? Uma segunda pessoa foi atingida que não estava nos planos do sujeito. Beleza. Para o concurso formal que a gente chama de impróprio ou imperfeito, eu já falei para vocês, as penas serão somadas cumulativamente. Agora, para o concurso formal próprio, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar uma técnica diferente chamada de, para o próprio, eu vou usar a técnica chamada de exasperação. A técnica da exasperação. Eu vou aplicar só uma das penas de todos aqueles crimes. Qual delas eu vou aplicar? A que for a mais grave. Certo? E eu pego essa única pena que eu vou aplicar e vou aumentar de 1/6 até metade. Tudo bem? Certo? Para o concurso formal próprio ou perfeito, a gente aplica a técnica da exasperação, que consiste em fazer o quê? Eu não vou somar as penas. Eu vou aplicar a pena de um só dos crimes. Qual? A mais grave. Se os crimes forem iguais, qualquer delas é mais grave. Então, eu aplico a pena mais grave. Pode fixar isso na sua cabeça. Eu vou aplicar a pena mais grave de todas e vou aumentar de 1/6 até a metade, Cleide. Eu posso aumentar até a metade. Como é que eu sei que eu aumento 1/6 ou se eu aumento a metade? Depende da quantidade de crimes que o cara cometeu, certo? Nossa doutrina diz assim, ó, se o cara cometeu 2, que é o mínimo para caracterizar o concurso, se ele cometeu 2, eu vou aumentar o mínimo, 1/6. Se o cara cometeu 3, eu aumento 1/5. Se ele cometeu 4, eu vou aumentar 1/4. Se ele cometeu 5, eu vou aumentar 1/3. Se ele cometeu 6 ou mais, eu vou aumentar a metade. Certo? Quanto mais crimes ele cometeu, maior será o aumento. Esse é um critério objetivo. A ideia de legalidade é bacana por isso, porque a gente busca dar previsibilidade na resposta estatal. Isso aqui é um dado objetivo, é um critério objetivo muito bacana que prestigia o princípio da legalidade. Prestigia porque você não vai ficar sujeito ao arbítrio do juiz, né? O juiz está de mau humor e o cara cometeu 2 crimes em concurso formal, ele aumentou logo a metade. Não é isso, não é a proporcionalidade que o critério de legalidade deve garantir. Você deve esperar, você deve ter uma expectativa razoável da resposta que você vai receber, né? Então, esse critério aqui é consagrado justamente por isso, porque ele vem no mesmo sentido da legalidade, de lhe dar uma previsibilidade para que você não fique
sem saber o que esperar. Tá certo assim? Bom, concurso formal impróprio, quando é conduta dolosa e o cara quis cada um dos resultados. A palavra-chave é ou a expressão-chave, digamos assim, é esta aqui, ó. É desígnios autônomos. Desígnios autônomos é a palavra-chave para a gente definir o concurso formal impróprio. Tudo bem? Uma só ação, vários crimes com desígnios autônomos. Nesse caso, as penas serão somadas. Tudo bem? Agora, uma só ação, vários crimes sem desígnios autônomos. Nós temos o concurso formal próprio e aí nós vamos aplicar a técnica da exasperação. A pena mais grave, né? Aplico a pena mais grave com este aumento. Tá certo assim? Joia? Concurso formal próprio. Beleza. No caso, já é uma decisão já, né? Essa tabelinha não é um padrão. Porque, como eu estou lhe falando, isso não está na lei, você não vai encontrar isso na lei, mas foi uma interpretação que a nossa doutrina fez e a jurisprudência acolheu, porque é um critério, é muito fácil eu lhe explicar por que eu aumentei 1/4. É muito fácil eu lhe dizer, entendeu? Não foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça, não foi uma coisa que eu inventei. Eu estou aumentando sua pena em 1/3 porque você cometeu 5 crimes. Tá claro? Tudo bem? Beleza. Normalmente acontece, tem essas coisinhas aí. E agora, gente, vamos falar da terceira espécie de concurso de crimes que o nosso ordenamento prevê. É o chamado crime continuado. Diferente dos outros dois, que a lei fala expressamente em concurso de crimes, veja só, olha aqui, ó. No 69, a própria lei diz lá concurso material. A lei usa a expressão concurso material. No 70, a lei diz concurso formal. Mas no 71, a lei não fala mais em concurso, embora seja, obviamente, uma modalidade de concurso. A lei fala agora e aqui eu chamo a atenção para vocês do singular. Crime, no singular. Crime continuado. Como é que eu falo de concurso de crimes e a lei usa uma expressão no singular? Aí está a chave do crime continuado. Essa é o melhor mecanismo que a gente tem para identificar um crime continuado ou continuidade delitiva. É o singular. Por uma ficção jurídica, olha só, por uma ficção jurídica, nós temos vários crimes que nós vamos tratar como se fossem um só. E essa unidade, né, que o STJ fala lá em unidade de desígnio, esse desígnio único resulta de algumas circunstâncias que a gente reconhece no caso concreto. Por exemplo, um dia desses, veio a julgamento para nós aqui em Sobral a seguinte situação. Veja só, acompanhe comigo. 2 rapazes aqui de Sobral foram para um determinado ponto na ladeira da Serra da Meruoca. E lá eles estavam de moto e lá eles ficaram. Aí, num determinado momento, vinha uma pessoa subindo a serra de moto. Aqueles 2 rapazes que estavam lá se colocaram na frente desse senhor que vinha na moto, com arma de fogo na mão, anunciaram assalto, perdeu a moto e tal. Essa vítima, esse senhor que foi abordado na moto, reagiu, conseguiu se livrar da ação dos assaltantes e continuou, foi para a serra. Continuou a viagem dele no rumo da Meruoca. Poucos minutos depois, 5, 6, 10 minutos depois,
Uma segunda pessoa vinha de novo de moto. Aqueles dois rapazes que continuavam no mesmo lugar abordaram de novo aquela pessoa que ia passando na moto. E aí, esta segunda vítima não teve a mesma sorte da primeira. Não conseguiu se livrar, né? Os dois se meteram na frente dela com a arma de fogo, apontaram, anunciaram o assalto. Esse segundo rapaz perdeu a moto. A moto dele foi entregue para os assaltantes, né? Aí aquele primeiro que tinha passado conseguiu chegar na Meruoca, avisou, se comunicou com a polícia de Meruoca se comunicou com a polícia de Sobral, a polícia de Sobral foi lá para o pé da serra e pegou os dois, quando eles desciam, estavam descendo, os dois foram presos. Eu tenho aí, gente, o seguinte, imaginem comigo e me respondam, se a primeira abordagem tivesse dado certo, a segunda teria acontecido? Não. Então, a segunda abordagem, gente, é continuação da primeira, não é isso? Esses caras foram lá para Meruoca fazer o quê? Eles foram para lá roubar uma moto. Se a segunda não tivesse dado certo, eles teriam uma terceira tentativa, uma quarta. Mas tudo isso é com, olha só, palavrinha mágica, desígnio único. Eles queriam roubar uma moto. Entenderam isso? Só que eles cometeram dois crimes. Um roubo tentado e um roubo consumado. Tá tudo bem? Só que esses dois, por uma ficção jurídica, nós vamos tratar como se eles fossem um só crime. Tá certo assim? Já que na cabeça dos agentes havia um só delito. Eles agiram, praticaram dois, mas para praticar um só. Um outro exemplo muito claro que a nossa doutrina também usa é o seguinte, eu também gosto de usar. Imagina só o sujeito que vai na loja e fica paquerando com um faqueiro naquela loja lá. E ele quer furtar o faqueiro da loja. Só que ele sair com a caixa de faqueiro desse tamanho é muito grande, né? O que é que ele faz? Ele todo dia visita a loja e ele furta uma peça do faqueiro. Uma colher, uma colher, uma colher, uma colher, um garfo, de modo que ele pratica, vamos lá, 60 furtos. Suponhamos que se trate de um faqueiro com 60 peças. Ele praticou 60 furtos. Mas, na verdade, esses 60 furtos são um só furto. É o furto de um faqueiro. Entenderam isso? Se você considerar isoladamente cada uma dessas ações, cada uma delas é um crime. Mas cada uma delas é uma peça de um quebra-cabeça, de uma coisa maior. Tudo bem? E aí esses 60 furtos aqui no exemplo do faqueiro, nós vamos tratá-los como se eles fossem um só. Porque é o que a lei chama de crime continuado. Tá certo assim? Quando é que nós temos um crime continuado? Vamos para o conceito legal, depois de eu ter tentado explicar aqui para vocês. Nós temos um crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie. E pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. É isso. Tudo bem? Nós temos um crime continuado ou uma continuidade delitiva quando a gente consegue identificar a essência é isso. A essência é esta relação de continuidade. Os delitos que se encadeiam, eles são uma continuação, tá certo? Em busca de uma coisa maior que o sujeito planejou. Importante isso, nós termos essa noção de que é necessária a unidade de desígnio. A nossa doutrina é muito pacífica no sentido de dizer o seguinte: o nosso legislador utilizou para a definição do concurso na modalidade de crime continuado, o nosso legislador adotou a chamada teoria objetiva pura. O que é que diz a nossa doutrina?
Diz a nossa doutrina o seguinte: para que ocorra um crime continuado, basta que nós tenhamos diversos crimes que sejam praticados em condições de tempo, lugar, maneira de execução semelhantes, dados puramente objetivos. A nossa doutrina entende que essa história de que intimamente o cara queria cometer um só delito, isso não é importante, porque isso é subjetivo, né? Eu não tenho como aferir de forma objetiva. A nossa doutrina diz que o nosso legislador adotou a chamada teoria objetiva pura. Pode olhar na doutrina aí que isso é pacífico. Porém, atenção, não é assim que a jurisprudência entende de forma pacífica, certo? A doutrina e jurisprudência, nesse caso, estão divergentes. Doutrina diz uma coisa, teoria objetiva pura, e a jurisprudência diz outra. A jurisprudência diz o seguinte: para que haja um crime continuado, eu preciso desses dados objetivos, tempo, lugar e maneira de execução, semelhantes, mas o que é mais importante para mim é a unidade de desígnio, para que eu possa identificar a relação de continuidade. Para a nossa doutrina, adotamos a teoria objetiva pura. Para a nossa jurisprudência, nós adotamos a teoria objetivo-subjetiva. Eu preciso avaliar o dolo do agente, no caso do faqueiro. O cara não queria cometer 60 furtos, né? No furto do faqueiro. Ele queria cometer um só. Esse é um dado subjetivo dele, né? Que diz respeito ao elemento subjetivo, a como ele determina, a como ele orienta a própria conduta. Para o crime continuado, portanto, segundo a nossa jurisprudência, nós temos a adoção da teoria objetivo-subjetiva. Eu preciso dos dados objetivos de tempo, lugar, maneira de execução, etc. Mas eu também preciso do aspecto subjetivo, desse dolo do agente. Preciso avaliar esse dolo do agente, como no exemplo do roubo da moto aqui na ladeira da Meruoca, que os sujeitos queriam roubar uma moto, né? Eles não queriam roubar o fulano A ou o fulano B. Não era isso. Eles queriam roubar uma moto, tá certo? Então, unidade de desígnio. Vamos ver alguns detalhezinhos aqui do conceito. Daqui a pouco eu vou dizer como é que a gente aplica a pena no caso do crime continuado, certo? Olha só. Ainda para a gente tentar aqui aprofundar a conceituação de crime continuado. Eu preciso, né, que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratique 2 ou mais crimes. Agora veja só o que a lei diz. Crimes da mesma espécie. No concurso formal e no concurso material, os artigos anteriores, né, 69 material e 70 formal, a lei diz lá que podem ser crimes idênticos ou não. Para o crime continuado, a lei diz que tem que ser crimes da mesma espécie. O que é que a gente entende como sendo crimes da mesma espécie? Nossa jurisprudência também é pacífica nesse sentido. Crimes da mesma espécie serão aqueles crimes que estão definidos no mesmo artigo. Embora seja um na forma simples, outro na forma qualificada, e aí vai, né? O furto simples, artigo 155, caput. O furto noturno, artigo 155, parágrafo 1º. Furto privilegiado, artigo 155, parágrafo 2º. Furto de energia, artigo 155, parágrafo 3º. Furto qualificado, artigo 155, parágrafo 4º. E aí vai, né? Todos estão dentro do mesmo artigo. Todos estão dentro do artigo 155. Embora um seja simples, outros sejam qualificados, e aí vai. Esses são crimes da mesma espécie, certo? Há um outro entendimento também de que nós podemos considerar crimes da mesma espécie aqueles crimes que ofendem o mesmo bem jurídico. Então, para essa corrente, o furto é da mesma espécie do roubo, porque são crimes contra o patrimônio, né? E aí vai. Mas a orientação mais prestigiada, digamos assim, é essa, de que crimes da mesma espécie, para fins de crime continuado,
né? São aqueles crimes que estão definidos, são aqueles crimes que estão definidos no mesmo dispositivo, no mesmo artigo da lei. São crimes da mesma espécie, certo? Pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Eu vou usar esses dados objetivos, não é que eles sejam da essência, não. São esses dados objetivos que me ajudam a identificar essa relação de continuidade, como no exemplo da moto, né? Os dados objetivos que os caras foram para lá, por exemplo, na Meruoca, eles estavam 2 em uma moto já. Eles não tinham condição de trazer 2 motos roubadas, porque como é que eles iam trazer 3 motos, eles só são 2? Esses dados objetivos é que me ajudam a identificar essa unidade de desígnios, entenderam? Essa continuação. Como é que eu aplico a pena no caso do crime continuado? Vamos só recapitular. Para o concurso material, lá do artigo 69, nós aplicamos a técnica do cúmulo material. A pena é aplicada para cada um dos crimes e somada no final das contas. Cúmulo material. Para o concurso formal, eu tenho 2 possibilidades. Para o concurso formal, que a gente chamou de impróprio ou imperfeito, o exemplo da jarra de suco, a pena também vai ser somada. Cúmulo material também. Mas, para o concurso formal próprio ou perfeito, é o exemplo do homicídio por atropelamento no trânsito, a pena vai ser por exasperação, né? Eu vou aplicar somente a pena mais grave com esse aumento que nós falamos aqui, de 1/6 até a metade, tudo bem? Concurso formal próprio ou perfeito, técnica da exasperação. Para o crime continuado, nós também vamos aplicar a técnica da exasperação. Eu vou aplicar somente a pena mais grave, só uma das penas, a mais grave, e essa pena vai ser aumentada de 1/6 até 2/3. Tudo bem? Tá claro isso para nós? Exasperação também. Aplica a pena mais grave com aumento de 1/6 até 2/3. Atenção, gente. A gente não pode confundir crime continuado com crime permanente. O que é o crime permanente? Vocês sabem? Alguém lembra aí do que é que seja o crime permanente? É o seguinte, o crime permanente a consumação, o momento consumativo, ele se prolonga ao longo do tempo. O crime permanente, ele é oposto à ideia do crime instantâneo. O que é o crime instantâneo? O crime instantâneo é aquele que se consuma num determinado momento. Matar alguém. Em que momento o crime de homicídio se consuma? Na hora que a vítima morre. Crime consumado. Tá certo assim? Pronto. 1 segundo depois já passou. A gente disse que o crime instantâneo, o momento consumativo é um ponto na linha do tempo. O crime permanente é aquele crime cuja consumação não é um ponto, é uma linha. Certo? Por exemplo, guardar droga é uma das modalidades de tráfico de drogas, artigo 33. Guardar droga. O sujeito recebeu 1 quilo de cocaína para guardar. O traficante pagou a ele para ele guardar aquela droga. Ele está cometendo crime de tráfico de drogas. E o crime está em consumação não é só no momento que ele recebe a droga para guardar, não. Enquanto a droga estiver com ele guardada, nós estamos em pleno flagrante delito. Ele pode ser preso em flagrante. Ele pode ficar com essa droga guardada durante 1 ano. Durante 1 ano ele está em flagrante delito. Tá certo assim? Tudo bem? Crime permanente. É diferente do continuado, que são vários delitos, né? No exemplo do faqueiro que eu falei aqui para vocês, tá certo? Para os 2 casos, nós temos atenção à súmula 711 do STF, que diz o seguinte para nós: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou permanência. O que é que o STF está dizendo para nós?
Ele está dizendo o seguinte, imagina só que nós temos aqui, gente, ó, o exemplo do faqueiro. O cara agiu e subtraiu uma peça aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, vai. Aqui são os vários furtos que ele praticou para subtrair o faqueiro no final das contas. Imagina que bem aqui no meio dessa continuidade entrou em vigor uma lei nova. Uma lei nova mais grave. E o cara foi preso bem aqui. Na hora que nós formos julgar esse sujeito, essa lei nova mais grave vai valer? Ela não estaria tendo efeito retroativo, porque ela vai se aplicar a esses fatos que ocorreram antes da vigência dela? Não, gente, não. Porque ela vale para os fatos depois delas. E na hora de aplicar a pena do crime continuado, o que é que eu faço, gente? Eu não vou aplicar, não é a pena mais grave de todas? Eu não aplico, não é a pena mais grave? Então, mesmo que venha uma pena mais grave, uma lei penal mais grave durante a continuidade, ela vai se aplicar a toda a continuidade, entenderam? Na hora que o juiz for calcular a pena, ele pode considerar. Isso aqui é coisa que tem cara de prova, né? Porque a gente é levado a pensar que como é uma lei mais grave, ela não vai valer porque tem fatos que aconteceram antes dela e ela não pode se aplicar porque seria pior para o agente. O raciocínio não está correto. Exatamente. A pena vai se aplicar a esse fato. Na data da ação, a lei já estava em vigor? Já. Então, a lei penal mais grave vale para cá. Como essa é a pena mais grave, eu vou aplicar esta pena com aumento de 1/6 até 2/3. De 1/6 até 2/3, tá certo? E só para a gente concluir aqui o nosso raciocínio hoje dos concursos de crimes, eu vou falar do chamado crime continuado específico. O crime continuado que está definido no artigo 71 do Código Penal é o que a nossa doutrina chama de crime continuado genérico. Pode ser qualquer crime, né? Agora, o 71, parágrafo único, prevê a situação de quando uma continuidade delitiva, nós temos um crime continuado com aquele mesmo conceito que a gente já viu, acabou de ver aqui, só que este aqui, gente, é, por exemplo, a situação da moto. São crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Quando eu tenho uma continuidade delitiva e os crimes que integram essa continuidade são crimes dolosos contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça, já não vai aqui o exemplo do furto do faqueiro, porque não tem violência nem grave ameaça, tá certo assim? Aqui vai o exemplo da moto. O que é que acontece nesse crime continuado, que a gente chama de crime continuado específico? O aumento nele não é de 1/6 a 2/3. O aumento para o chamado crime continuado específico pode ser até o triplo. A pena para o crime continuado específico pode ser até triplicada, porque são crimes mais graves, né? São crimes dolosos, com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena pode ser até triplicada. O STF, ele é específico porque só vale para essa situação. Eu chamo de crime continuado específico porque só vale para essa situação específica. Crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Só vale para essa situação, bem? Destaque o exemplo da moto na serra, né? É a situação. São crimes dolosos, não foi? 2 crimes dolosos, um roubo tentado e um roubo consumado. Contra vítimas diferentes? Sim. O primeiro foi contra o primeiro motoqueiro que passou, o segundo contra o segundo motoqueiro. Com violência ou grave ameaça à pessoa? Nesse caso, com grave ameaça pelo emprego de arma de fogo. Esse é o crime continuado específico. Nesse caso, o juiz poderia aplicar a pena mais grave. Qual é a mais grave? Óbvio, do roubo consumado, né? E essa pena pode ser até triplicada. Agora, atenção, atenção. Parte final diz aqui para nós, ó. Observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 desse código. O que é que isso quer dizer para nós? Ela quer dizer, gente, que eu posso aumentar até o triplo a pena, tudo bem, mas o resultado dessa operação não pode ser pior para o réu
do que seria pelo cúmulo material, do que seria se eu calculasse a pena de cada um dos crimes e aplicasse, tudo bem? No caso do concurso do crime continuado específico, a pena não pode ser maior, a pena resultante não pode ficar para o réu maior do que a que ele receberia se eu aplicasse o cúmulo material, se fosse somado, entendeu? Então, no caso do roubo aqui das motos aqui na Meruoca, por exemplo, eu vou aplicar qual pena? A pena do roubo consumado, e eu poderia até triplicar, mas aí nesse caso vai ficar pior para o réu do que se eu somar. Então, para ele, nesse caso, é melhor eu somar, é melhor eu aplicar o roubo consumado e o roubo tentado e somar. Para ele sai melhor, né? E a gente aplica a técnica do cúmulo material. Tá certo assim? Só encerrando, o STF tem uma súmula de número 605, que é bem antiga, de 1984. Ela diz assim: não se admite continuidade delitiva nos crimes contra a vida. É pacífico, embora a súmula não esteja formalmente cancelada, mas é pacífica a compreensão de que não se admite isso. Mas essa súmula não está mais valendo, porque ela é incompatível com a redação desse parágrafo único do artigo 71 do Código Penal, né? Então, hoje compreende-se que é possível, sim, nós termos continuidade delitiva, mesmo nos crimes contra a vida. Súmula 605 do STF, portanto, não é compatível com a redação, porque ela é muito antiga, né? Ela, na verdade, olha só, essa súmula, ela é de outubro de 84. Essa redação do parágrafo único do artigo 71 do Código Penal é de julho de 84, ela é só de 3 meses antes. Então, quando é que o tribunal publica uma súmula? Quando ele já tem tantas decisões no mesmo sentido que ele resolve consolidar aquele entendimento. É óbvio que nesses 3 meses aqui, o Supremo Tribunal Federal não teve tempo de decidir tantas vezes à luz dessa legislação nova, né, que foi alterada aqui em julho de 84. Então, essa súmula de 605 do STF, ela foi firmada a partir de julgamentos que foram feitos à luz da legislação anterior, tá certo? Por isso que essa súmula 605, hoje a gente compreende que ela não tem mais aplicação, tá certo? Amigos, a gente vai parar aqui, foi muito massa encontrar vocês mais uma vez. Espero que a gente se encontre ao longo desse curso, muito sucesso, muita luz, foco nessa jornada que vai dar certo no final das contas. Um abraço em cada um de vocês aí em casa, a turma que está aqui também. A gente se encontra.